Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Hoje é dia dos pais, na qual foi idealizado pelo comércio, mas vamos aproveitar este dia para falar nada mais, nada menos do que o nosso Pai Celestial. A mensagem de hoje é referente a conhecermos melhor o nosso Pai, o nosso Deus soberano. 1 João, capítulo 3, verso 1. Está lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 1. É uma das últimas escrituras do Novo Testamento a ser composta. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, verso 1. Senhor, meu Deus e Pai, te damos honra e glória, Senhor Deus, por estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai, para Te adorar e Te exaltar e render graças ao Senhor. Fale conosco, Pai, na Tua Santa Palavra. Espírito Santo, conduza-nos nesta pregação, para, Senhor Deus, que a gente venha aprender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, ó Pai, que é o nosso Pai Celestial e tem cuidado de nós a cada momento e a cada dia. Não permita, Deus, que eu fale nada de mim, mas que o Senhor me use para falar comigo, com a Tua noiva, Pai, em nome de Jesus. Nós Te damos honra e Te damos glória. Amém. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Vede, com grande amor, nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Pode se assentar em nome de Jesus? Toma, por favor. Glória a Deus. João, a gente sabe que ele é o apóstolo do amor, um apóstolo amoroso que andou com Jesus. De acordo com alguns historiadores da palavra, falam que a carta de 1 João pode ter sido escrita por um discípulo dele, mas a grande maioria fala que foi o próprio João, na sua velhice, que escreveu esta carta, com o objetivo de ser endereçada a uma comunidade cristã que enfrentava desafios doutrinários e práticos, incluindo a influência de falsos mestres e divisões dentro da igreja. A carta ela foi escrita por volta, Deus abençoe mesmo. A carta foi escrita por volta dos anos 80 a 90 depois de Cristo. E quando ele escreveu essa carta, de acordo com a história, falam que ele estava em Éfeso, situado na cidade de Éfeso, que hoje é a atual Turquia. E ali ele tinha se estabelecido em Éfeso após a destruição de Jerusalém, ali 70 anos depois de Cristo. E o apóstolo João desempenhou um papel muito importante naquela região, sendo líder da igreja cristã. Vamos ao texto base. Nós sabemos que pela palavra que só é filho de Deus, só é filho do Criador quem aceitou Jesus. A palavra é bem clara e Jesus fala isso para nós, nos ensinando: se vocês não me aceitam, o meu Pai não vai aceitar vocês. Se vocês não me amam, o meu Pai não aceitará e não amará vocês. Então, o nosso Deus, Ele só vai ser Pai de quem realmente ama a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. A palavra nos deixa bem claro isso. Aqueles que vivem segundo as suas práticas e não aceitam Jesus, são filhos do diabo, pertencem ao maligno. Aqueles que fazem boas obras, não pegam tanto assim, são filhos por criação, foi criado, mas não é filho de Deus. Mas não é por sermos filhos de Deus que nós devemos nos vangloriar e ficar exaltando em cima dos outros. Nós temos que ser luz e ser humilde como o Senhor Jesus foi. Ele é filho de Deus, Ele é Deus. Poderia muito bem se vangloriar a passar por este mundo em cima das pessoas, mas não, Ele foi humilde. Ele tratou cada um segundo a compaixão que Ele se movia com o ser humano. Aqueles que estavam enfermos, Ele se compadecia. Aos pecadores, Ele não se misturava com o que eles faziam,
mas chegava até os pecadores para levar a salvação, levar a palavra. Não se misturava com o pecado que eles cometiam, mas ia até eles para levar o amor de Deus, o amor do Pai. E nós, como filhos de Deus, não devemos julgar essas pessoas que cometem pecado. Nós temos que julgar o pecado que elas cometem, mas a alma nós temos que cuidar delas. E assim Deus, nosso Pai, Ele tem cuidado de nós a cada momento. Na mensagem passada eu falei, João 3,16, todo mundo conhece. Deus amou todo este mundo. Antes de enviar seu Filho, Ele estava amando toda a humanidade no geral. Ao enviar o seu Filho para morrer por nós, agora ficou seletivo o amor de Deus. Eu só vou amar aqueles que amarem o meu Filho, que amarem Jesus Cristo. Porque agora eu enviei Ele, Ele foi. Eu fui pessoalmente nesta terra que eu criei para poder levar o meu amor, levar a minha paz e a minha salvação para uma humanidade que já estava morta. Então, para Deus nos reconhecer como filhos, nós temos que aceitar Jesus e reconhecê-lo em nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o único caminho, e é Ele a quem devemos prestar honra e maravilhas e homenagens a Ele. Abre, por favor, em Gálatas 4. Gálatas 4. Nós vamos navegar muito na Bíblia hoje. Ver se o tempo dá tempo. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Estamos apenas na introdução. Gálatas 4, verso 6. Diz assim, Paulo: porque sois filhos, não é para o mundo que ele está falando, é para quem é cristão, quem aceitou Jesus. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo de seu Filho, Jesus, que clama agora, Abba, Pai. Então é através do Espírito Santo que testifica com um fôlego de vida o Espírito que é em nós, que Deus soprou nas narinas do homem, falando assim: olha, você tem agora um Pai. Você tem um Pai, você sempre teve, só que agora você vai reconhecê-lo como Pai, porque você veio dele. Então o Espírito Santo, ele conversa com o Espírito que é em nós, o Espírito do homem, falando assim: olha, clama agora para Pai, porque você tem um Pai celestial, Criador dos céus e da terra. Você não é órfão, você tem um Pai. Há muitos lá fora que são abandonados, dentro da igreja também, que são abandonados pela família, não tem um pai físico, não tem uma família física. Mas se a pessoa aceita Jesus, naquele momento ela tem uma família em Cristo e tem um Pai maior de todos os pais, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, porque Deus mostra que, por mais que a pessoa seja abandonada pela sua família, essa pessoa ela tem um Pai esperando ela chegar até Ele, para Ele poder abraçar essa pessoa e cuidar dessa pessoa. E o nosso Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele é um Pai maravilhoso. Abre Romanos 8,15. Romanos capítulo 8, verso 15. Paulo vai dizer o seguinte: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Antes estávamos mortos, preguei na pregação passada, mortos em nossos pecados. Ao recebermos o Espírito Santo, Ele nos faz clamar e reconhecer que agora nós temos um Pai, na qual Ele nos adotou para Ele. Somos filhos adotivos de um Deus soberano e maravilhoso. Isso é muito lindo, porque quando nós temos um Pai Criador dos céus e da terra, se nós temos um Pai Criador dos céus e da terra, nós também temos uma herança do Pai Celestial lá no céu. Tudo que Ele tem pertence aos seus filhos. Mas como eu disse, não é para a gente se engrandecer, é para se humilhar ainda mais perante o nosso Senhor e cada vez mais ser luz neste mundo afora. Quem tem uma certa teologia hoje em dia, você é filho de Deus, começa a se vangloriar, começa a subir. Não é, sobe não, desce mais ainda. Porque quanto mais a gente desce, mais Deus vai nos exaltar neste mundo, para que a glória dele seja exaltada. Então nós somos filhos, temos direito a uma herança que o Pai reservou para Jesus, seu Filho, e para todos aqueles que nele crêem. Então somos filhos de um Deus maravilhoso, que através do Espírito Santo nos concedeu chamarmos o nosso Deus de Pai. O povo judeu é o povo escolhido.
Mas nós, através do Espírito Santo, da morte de Cristo no Calvário e sua ressurreição, nós agora temos a chance e o direito de reconhecer também Deus como nosso Pai. Ele é o Pai do povo judeu, mas também nós somos agora uns filhos adotivos que Ele apadrinhou, que Ele acolheu para Ele. Porque Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que todos tenham salvação. Mas nem todos querem um Pai maravilhoso como Ele é. Muitos falam que o nosso Pai é maldoso. Ah, pastor, tem muita criança morrendo aí fora. Olha esse negócio do avião que morreu pessoas aí. Foi culpa de Deus? Não foi culpa de Deus, não. Nosso Pai ele é bondoso. Nosso Pai ele é justo. Nosso Pai ele é amoroso. A culpa desses acontecimentos desastrosos que acontecem no nosso meio é culpa nossa. Do pecado que entrou em Adão e Eva. Entrou no mundo por Adão e Eva. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Então, por conta de um mundo viver num pecado tão grande, tão enorme, tão cheio, vai acontecer atrocidade atrás de atrocidade. Você acha que Deus se alegra com a morte daquelas pessoas? Não se alegra, não. Nosso Pai se entristece com a morte dessas pessoas. Principalmente daquelas que morreram sem estar com Ele. Principalmente essas. Ele se entristece, porque Ele não quer que essas almas pereçam. Mas essas almas, enquanto tiveram chance, não reconheceram Jesus como Salvador. E não reconhecendo Jesus, não se torna parte da família de Deus Pai. E aí, quando ela morre, ela vai para o inferno, infelizmente. Essa é a realidade. E é triste, porque nós nos entristecemos com isso junto com Deus. Porque nós queremos que toda alma se chegue aos pés de Deus. Sinta esse amor que nós sentimos do nosso Pai todo dia. Mas nem todos querem o Pai que nós temos. Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Vamos conhecer a natureza do nosso Pai. Então sabemos como nos tornamos filhos de Deus. Nós não sabemos como a gente se tornou filho. Como Ele nos adotou. Agora, é conhecer a sua natureza, a natureza do nosso Pai. João 4, 24 fala: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Há muitos que estão adorando ao Senhor no seu tempo de vida, falando que está cantando, está louvando, está pregando, está fazendo a obra, mas tudo para se engrandecer, tudo pela carne, não pelo Espírito. Quando a gente adora a Deus, prega a palavra do Senhor, faz a obra do Senhor em amor a Deus, não querendo nada em troca do homem, nós estamos iniciando a nossa adoração em espírito e em verdade. A adoração em espírito e verdade é quando você não requer nada em troca para adorar a Deus, nada em troca para fazer a obra dele. Você se conecta com o Espírito Santo no único sentido: sentir o Deus Pai e a presença dele na sua vida, no momento da sua adoração. Adoração você adora com a sua boca, adora com os seus pensamentos, adora com o seu corpo, adora com as suas atitudes com o seu próximo em relação a amar ao seu próximo. Adoração é algo completo, não algo só de cantar, não algo só de pregar. Por isso, a adoração em espírito e verdade é você adorar em espírito, andando em espírito em todo momento, para que Deus receba a sua adoração e Ele te abrace e fale: meu filho, eu estou gostando, eu estou recebendo a sua adoração para mim, porque você está adorando pelo meu espírito que habita em você. Então tem muita gente adorando errado. E Deus fala, Ele é espírito, Ele não é carne como nós. Então, por Ele ser espírito, a adoração não pode vir do nosso ego, não pode vir da nossa natureza carnal. O Espírito Santo venha nos usar para adorar ao nosso Pai Celestial. O Espírito Santo vai te usar e você vai sim entrar em um com o Espírito Santo para que a sua adoração chegue suave às narinas do nosso Pai Celestial. Então, nosso Deus, Ele é Espírito. Sendo Espírito também, Ele não se comporta em templos. Ele não pode ficar em um templo. Ele é Espírito. Ele é sobrenatural. A gente não consegue enxergá-lo, infelizmente, porque se a gente enxergar, a gente vai ficar cego. O brilho dele é tão maravilhoso, tão grande, que a gente não consegue por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas quando a gente estiver no céu, nós vamos contemplar o nosso Papai Celestial. E é isso que eu anseio: contemplar o nosso Pai lá no céu,
beijar os pés dele todo momento ali, ficar, oh, Pai, eu te amo, te adoro, te exalto. Porque quando estivermos no céu, não é para a gente ficar de perna cruzada lá na nuvem, cheguei, graças a Deus, estou tranquilo agora. Não, nós vamos chegar lá para adorar a Deus em todo momento. Adorar a nosso Pai em todo momento. Porque toda a obra da sua criação foi feita para o adorar. E só Ele merece adoração. Só Ele, o nosso Pai, merece toda a adoração, toda a exaltação. 1 João capítulo 1, abre por favor. Vamos voltar lá em 1 João. 1 João capítulo 1. Então Deus é Espírito. Para você se entronizar, chegar até Ele, tem que estar conectado com o Espírito Santo. Andar em Espírito. 1 João capítulo 1, verso 5. A outra natureza do nosso Deus, ele fala que Ele é luz. Olha só. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus, Ele é luz. E nele não há treva nenhuma. Ou seja, o nosso Deus, ele tem um brilho mais resplandecente, mais forte que o sol, que a gente tenta olhar e acaba não conseguindo enxergar direito. Se a gente olhar olho nu, a gente fica com o nosso olho embaçado, quase chorando vermelho. Então o brilho do nosso Deus, do nosso Pai, é tão mais forte, mais potente do que o do sol. É algo inexplicável e incompreensível para o ser humano, pela ciência, chegar a algo lógico. Então o brilho do nosso Senhor Deus, Ele é capaz de afastar toda a escuridão que há em nossa vida. Então, como somos filhos, nós temos que parar com essa ideia de que a maldição chegou até nós, que maldição é algo das trevas, que a macumba chegou até nós, macumba é algo das trevas. Temos que parar com isso, porque se somos filhos, nós estamos habitando na luz, e a luz é o nosso Pai, e onde a luz, as trevas não chegam, as trevas não vêm, porque a luz dissipa as trevas. Então o nosso Deus, Ele é luz. A nossa casa, se somos filhos de Deus, a nossa casa está ambientada pela luz do nosso Deus, do nosso Pai. E através do Espírito Santo, que é luz, que é Deus, nós também somos luz para o mundo lá fora. Somos luz para a nossa família. Somos luz para o trabalho onde estamos. Somos luz ao caminhar na rua. Então, ser luz, nós temos que transmitir a luz do nosso Deus por onde passarmos, se somos filhos dele. Então, graças damos ao nosso Deus por Ele ser essa luz, que aquelas pessoas que estão andando nas trevas, enxergando essa luz, vão querer vir para essa luz. Porque a luz, se a gente for colocar aqui a mãozinha perto da lâmpada aqui, vai começar a esquentar, não vai? A luz tem um calorzinho maravilhoso. Então o nosso Deus nos traz um calor dele, aquecendo a nossa alma no momento de tribulações, de tempestade, onde temos aquele frio, daquele medo que nos causa. Deus, ele vem como nosso Pai que é luz e nos acolhe, trazendo o seu amor em calor para a nossa alma. Olha que lindo, como o nosso Pai, ele é maravilhoso. Ele é Espírito, ele é luz. Isaías 43, verso 13. Estou tentando ser bem resumido, tá bem? Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Outra característica do nosso Pai é esta. Isaías 43, 13, parte A. Quando eu falo parte A, é até parte A e B. É até o primeiro e segundo versículo. O segundo versículo, o ponto, é a parte B. O primeiro versículo, ou ponto, é a parte A. Olha como diz assim, ó, Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha isso aí. Lá com Moisés, em Êxodo, ele se apresenta como Yahvé, ou Yahua, na qual ali são YHVH, é um nome impronunciável do nosso Deus, que ele se apresentou para Moisés, para se apresentar ao povo. Eu sou o que sou. Ah, pastor, mas o que ele está dizendo com isso? Por que ele deu esse nome, se apresentou assim para Moisés? Porque ninguém criou ele, ninguém formou Deus, ele é a existência. É algo que a gente não consegue compreender, por isso que os ateus ficam tentando todo momento, falando assim, Deus não existe não. Ele é a existência, né? Ninguém fez ele é a existência. A ciência tenta achar Deus, a ciência tenta procurar Deus, a ciência tenta ver como Deus ele existiu, mas não tem como, porque ele é a própria existência de tudo. Ele é.
Ele fala, eu sou. Antes que houvesse dia, antes que houvesse tudo isso que existe neste mundo e universo, eu sou. Eu já estava. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Nosso Pai Celestial é maravilhoso. Abre, por favor, Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste? O Senhor, Ele é o quê? Eterno. Eterno Deus. O Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Olha isso aí que lindo. O nosso Deus, Ele não se cabe no tempo. Ele criou o tempo para nós. É Ele que criou o tempo. Ele é eterno. A eternidade a gente não mede, nem calcula. Há muitos que até tentam calcular a eternidade, mas a eternidade ela não se calcula. Deus, Ele é a eternidade. E Ele, através do seu Filho Jesus, a morte do seu Filho e a ressurreição, vem nos trazer uma vida o quê? Eterna. Aonde iremos para o céu e iremos reinar eternamente, sem limite de tempo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então a eternidade é uma característica também do nosso Papai. Ele é eterno. Ele não se limita a tempos. Ele é e pronto, acabou. É muito lindo isso. Abre em 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8. A palavra, ela explica por si só para nós. 1 João, capítulo 4, verso 8. A outra característica do nosso Deus. Olha só o que fala. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Fala que Deus é mau? Não. Fala que Deus é ruim? Não. A palavra fala que Deus, Ele é amor. E só ama e conhece a Deus quem ama o seu próximo, quem ama o seu inimigo. Se você tem rixa contra o seu inimigo, você não ama a Deus e nem conhece a Deus. É a palavra, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, uma das características também do nosso papai é que ele é amor. E este amor é que transborda em nossa vida. Por quê? Porque este amor ele demonstrou através do seu Filho, mandando ele para morrer em nosso lugar. Era para nós sofrermos todo aquele castigo que Jesus tomou. Era para nós sofrermos aquele castigo. Mas Deus, em sua infinita graça e amor incondicional para nós, Ele falou, meu filho, vai lá. Jesus, não, pai, eu vou sim. E veio se entregar por nós, sofrer todo o castigo divino por nós. Vai falar que Deus é mau? Não, Ele é amor. Isso é o maior ato de amor que Ele fez por nós. E aí a gente fica querendo mais ainda. Gente, o maior ato de amor já foi feito. Deus enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Já foi feito o maior ato de amor de todos os tempos. Irmã Jucimara, a senhora daria na era para morrer no lugar de alguém? Acho muito difícil. Pois é, por isso que eu falo, o amor de Deus é incondicional. O amor do nosso Pai é soberano, não existe outro amor igual ao dele. É um amor sobrenatural que nós apenas sentimos, nem poder declarar a gente consegue. É um amor sobrenatural que vivemos pela fé. Pode ver que quando você está triste, você vai orar a Deus, Ele vem com aquele amor dele, mesmo se você sentir Ele te tocar, mas você sabe que Ele está te amando naquele momento, te acolhendo naquele momento. Quando você está passando por necessidade, vem alguém ali trazendo uma surpresa do Senhor para você, um alimento, algo que você está precisando, você na hora vem aquele choro, porque reconhecendo o amor de Deus na sua vida. O nosso Pai, através do seu amor, Ele tem cuidado de todos nós. Todos os dias, nos curando, nos fortalecendo, nos dando palavras de conforto, também de exortação para nos consertar, porque o Pai corrige a quem Ele ama. Então o nosso Papai do Céu, Ele é maravilhoso, porque o seu
amor é incompreensível, mas sentimos em cada ato dele em nossa vida. Sentimos o seu amor nas obras da natureza. Os passarinhos cantando, olha que privilégio ouvirmos esses passarinhos cantando ao Senhor. Isso é amor. O jardim sendo feito para a humanidade, o mundo, a criação sendo feito para a humanidade, isso não é amor? Olha que lindo é o céu, olha que lindo. O pastor Sebastião que gosta muito de falar sobre isso. Que lindo é o céu, que linda é a lua, que lindo são as estrelas. Isso são criação do nosso Deus em amor a nós, para podermos contemplar a beleza da sua santidade. O nosso Deus, Ele é amor. E em cada detalhe da sua natureza, em cada detalhe dos cuidados dele em nossa vida, nós vemos esse amor. Mas o maior amor que Ele demonstrou para nós foi enviando o seu Filho amado para morrer por nós, nos trazendo a graça da salvação, na qual Ele foi assunto ao céu. Olha só, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, ressuscitou. E olha como é que Ele chamou. Além de ter enviado o seu Filho, Ele fala assim: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês, para que vocês não fiquem órfãos, para que vocês tenham alguém para consolar, fortalecer e cuidar de vocês, porque eu estarei em vocês através do meu Santo Espírito. Olha isso é amor. O amor do nosso Deus é um amor ágape, um amor maravilhoso e incompreensível. Então, outra característica dele é que nosso papai é amor. Salmo 11, verso 7. Salmo 11, verso 7. Vamos navegar na Bíblia. Salmo 11, verso 7. Louvado seja o nome do nosso Deus. Salmo 11, verso 7. Então, as pessoas que se sentem desprezadas pelo mundo, pela família, é porque não conheceu o nosso Papai Celestial ainda. Porque quando conheceu o nosso Pai Celestial, jamais vai se sentir desprezada ou sem amor. Porque o nosso Pai, Ele transborda amor em todos aqueles que o buscam. Salmo 11, verso 7. Pois o Senhor é o quê? É justo. E Ele ama a justiça. E o seu rosto está voltado, é para os ímpios? Não, é para os retos. Olha aí. Não é qualquer pessoa que Deus vai se voltar para a sua causa. Não. Nós ora em misericórdia, para Deus ter misericórdia, aquelas pessoas lá fora que estão tendo uma causa na justiça, estão tendo problemas, a gente intercede. Deus vai ouvir as orações dos justos. Não é mérito daquela pessoa. Em oração do justo, Deus abençoa. Mas olha o salmo que ele fala aqui. O rosto do nosso Pai, ele vai estar voltado para quem é reto, quem anda segundo a vontade de Deus. Quem realmente é filho de Deus, o rosto do Senhor, do nosso Pai, vai estar sempre voltado para Ele. Olha que privilégio de quem é filho de Deus. Se andamos corretamente com Deus, o nosso Pai jamais vai nos abandonar. Em todo momento de luta que nós passamos, Ele é justo em fazer justiça na nossa causa. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele é um Deus fiel e que ama a justiça. Aqueles que são menosprezados pela sua família, menosprezados no trabalho, Deus, Ele fará a justiça na sua vida, se você for reto com Deus. É a palavra. Se você for ímpio, for torto, Deus não vai fazer justiça. Vai viver sofrendo opressão. Mas quando você é reto para com Deus, é a palavra. Deus vai virar o rosto para você, vai olhar para você e Ele vai fazer justiça em cima da sua causa. Então o nosso Deus, Ele é justo. Ele detesta maldade, Ele odeia maldade, Ele odeia iniquidade, Ele odeia pecado. Então, se a gente andar reto com Ele, Ele é justo e fiel para entrar na nossa causa e fazer justiça em cima daqueles que nos oprimem. Claro que nós, como filhos de Deus, não queremos o mal para ninguém, nem devemos, misericórdia. Mas a palavra fala que Ele é justo e Ele faz justiça. Então, ai daqueles que atacam os filhos dEle. Ai daqueles que atacam os filhos de Deus, porque Deus é justiça, e a justiça de Deus é pesada. Então, vamos continuar sendo filhos de Deus, andando reto, segundo a palavra dEle, porque Ele estará com o seu rosto voltado para nós, e a justiça virá dEle, amém? 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16.
O nosso Deus, Ele é também santo. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é você não andar em pecado. Ser santo é você ser separado do que o mundo faz. O mundo gosta de beber, o mundo gosta de prostituir, o mundo gosta de fumar, o mundo gosta de entrar nas drogas, o mundo gosta de fofocar, o mundo gosta de provocar ciúmes, o mundo gosta de provocar inveja, o mundo gosta de dissensão, de contenda, obras da carne. Tudo que o mundo gosta, a gente não deve gostar. Porque se o nosso papai do céu é santo, nós também temos que ser santos. E para ser santo é você rejeitar toda a obra da carne, que eu falei na pregação passada, rejeitar toda a obra da carne e viver na vontade do Espírito Santo. Que é viver segundo a palavra, obedecendo aos mandamentos do nosso Pai Celestial. E aí você, por obrigação de ser filho de Deus, tem que ser santo. Mas pastor, é muito difícil ser santo. Sim, é difícil, porque estamos vivendo numa natureza caída, corrupta. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você aceitou Jesus, tem o Espírito Santo dentro de você, que te capacita a buscar a santidade. Porque em Hebreus, eu repito e falo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é processo e fruto da salvação. A santificação, você não vai ser santo completamente, mas você tem que buscar ser separado deste mundo afora. Porque há diferença, o mundo tem que ver a diferença entre você e eles, para que eles possam reconhecer e ver a luz de Deus na nossa vida. Deus, ele separou o povo de Israel, colocando leis e princípios para eles obedecerem. Por quê? Para que aquele povo de Israel fosse um povo separado dos outros povos. Se Deus não colocasse lei e princípios para o povo de Israel seguir, seria um povo qualquer como os outros. Teria um Deus único, mas viveria do jeito que os outros vivem. Então Deus colocou lei e princípios para falar assim: vivam essa lei, vivam esses princípios, meus mandamentos, para que vocês sejam santos como eu sou santo. Então, se Deus colocou a palavra, mandamentos e leis para a gente seguir, é para a gente ser diferente de quem vive no pecado. Ser diferente de quem vive na prática mundana. Eles têm que ver o nosso Pai em nós. Eles têm que ver que a gente é luz, que a gente é santo como Ele é santo. Mas não venha se engrandecer, como muitos outros têm por aí fora, falando assim, julgando os outros. Eu sou santo. Engrossa até a voz, né? Eu sou santo, viu? Você está em pecado. Olha, se você não dá direito, vai para o inferno. Mas nem fala a solução para a pessoa não dar direito. Só fica julgando pedra. Por que não fala assim, você está em pecado por causa disso, mas conserta? Deus fala assim, assim, assado. Não, só sabe julgar. Não dá solução, só julga. Só joga pedra. São os santões da vida. Não é assim que Deus quer de nós. A gente é santo, separado, somos. Temos que instruir aqueles que estão na maçã do pecado? Temos. Não julgá-los. Se vemos alguém cometer pecado, chegamos até essa pessoa e falamos com sabedoria: você está andando errado, irmão, irmã. Aqui, na palavra fala assim, assim, assado. Você apresenta o pecado e mostra a solução na palavra. Não é julgando a pessoa. Não é condenando a pessoa. Tem muitos que estão saindo da presença de Deus por conta de julgamentos assim. A pessoa desce a lei, mas nos mostra na palavra em sabedoria e amor como que deve andar. A gente vê Paulo exortando a igreja que estava andando em pecado em amor. Não atacando pedra. Ele exortava em amor. Ô irmão, faz isso não. Conserta, filho. Anda errado não. Deus não quer isso não. É em amor. A gente fala, realmente, vai para o inferno se ficar assim. Mas Deus não quer você no inferno. Deus quer você com Ele no céu. Então é em amor que nós temos que exortar. E isso é ser santo, ser separado. Você se separa de todas as coisas mundanas, mas não se ensoberbece por ser santo. Até porque, enquanto vivemos nessa natureza caída, nós vamos ter um deslize no percalço, sim, não tem como. Vai vir pensamentos errados, vai vir desejos que a gente não quer ter. Infelizmente, enquanto vivemos nessa natureza, vai ter isso. Mas, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de buscar a santificação todos os dias da nossa vida, até a vida de Deus. Amém? Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34.
Êxodo capítulo 34. Vou ter que fazer essa mensagem em duas partes. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Olha só. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Olha que tantas qualidades o nosso Papai Celestial tem. Moisés reconhece o nosso Deus, o seu Pai Celestial, o nosso Pai Celestial. Ele reconhece como Deus misericordioso. Deus, ele tem misericórdia para com quem ele quer ter. Está escrito na palavra. Então não é para qualquer pessoa que Deus vai usar a sua misericórdia, não. Tem pessoas que Deus não vai ter misericórdia. Mas por quê, pastor? Porque está vivendo conforme quer e não quer saber de Deus. Quem quer saber do Pai, quem quer se chegar ao Pai, Deus terá misericórdia dele. Mas quem vive segundo as suas práticas e vontades e não quer estar nem aí para Deus, sinto muito, meu irmão, minha irmã, Deus não vai ter misericórdia da sua vida nem aqui, nem na China. É a realidade. A palavra fala, Deus tem misericórdia para com quem Ele quer ter. Ou seja, é só os seus filhos amados que vão ter misericórdia dele. Ô pai, eu pequei, me perdoa. A misericórdia de Deus vai na sua vida e vai te agraciar. As pessoas que vivem conforme a sua vontade no mundo lá fora, jamais terão misericórdia de Deus. Só se pela oração do justo, Deus venha ter misericórdia. E olha lá se a pessoa não se arrepender de tudo. Então Deus, ele é misericordioso. Quantas vezes o povo de Israel pecou contra Deus, desviou ele da doutrina de Deus, e Deus teve misericórdia para com o seu povo, porque eram filhos. Vou castigá-los. Deus castiga os seus filhos. Vou castigá-los pela minha misericórdia com vocês, para que vocês se voltem para mim. Eu não quero perder vocês. Então, às vezes, a gente sofre o castigo de Deus. Por quê? Para que a gente se volte para Ele. Porque Ele viu que nós estamos nos afastando dEle com o pecado. Aí vem o castigo. Eu tenho que dar uma punição para você, meu filho, minha filha. Tem que corrigir você. Aí você passa por um perrengue terrível. Se você reconhecer que você estava errando com Deus, estava afastado de Deus, se você reconhecer isso, a misericórdia de Deus vai na sua vida. Naquele castigo, Deus, no momento certo, vai cessar. Com Israel foi assim. Passou pelos egípcios, cessou o castigo. Passou pelo povo babilônico, cessou o castigo. Passou pela Síria, cessou o castigo. São tempos que Deus coloca para castigar aqueles a quem Ele ama. Isso é ato de misericórdia. Então não podemos xingar a Deus, Deus passando por isso, será que o sono é bom para comigo? Não. Revisa. Tenta ver o que você cometeu contra Deus. Tenta ver qual pecado você cometeu contra Deus, que você não se arrependeu. Que talvez seja um castigo de Deus na sua vida. Para você chegar até Ele, se arrepender, se quebrantar, ver que Ele é misericordioso e compassivo para com você, tardio em irar-se, para que você venha novamente se tornar um filho onde sinta a bondade e a misericórdia dele na sua vida. Nem tudo que passamos é obra do maligno, às vezes é castigo do nosso Deus, para que se chegar até Ele novamente. Porque Ele é rico em misericórdia, característica do nosso Deus, compassivo. Ele é tardio em irar-se, ele não se ira facilmente. Você está ali pecando contra ele todo dia. Está caindo. Isso está entristecendo o papai. Está entristecendo o Espírito Santo. Mas ele não vai se irar naquele momento. O Espírito Santo vai continuar dentro de você. Se arrependa. Aí você sente aquela tristeza enorme na sua vida, porque está pecando. Mas aí você vai. Continua errando de novo. E o Espírito Santo está lá. Se arrependa, se volta para o Pai. Isso é o quê? É tardio em irar-se. Só que você não ouve o Espírito Santo e continua na prática, aí Deus larga a mão. Porque você escolheu o caminho que quer seguir. Então, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em beneficência e verdade. Por quê? Você foi para o mundo lá fora, se apostatou. Mas se você realmente volta depois de um castigo terrível, você volta para Deus, e se arrepende e se quebranta verdadeiramente, e agora ama a Deus verdadeiramente em seu coração, Ele é benéfico, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Bem, meu filho, estava esperando você voltar. Um filho pródigo. Ele vivia com o pai, foi para o mundo, perdeu toda a sua riqueza,
viveu na miséria ali, e ele retornou para o pai. O pai não rejeitou ele. O pai abraçou e fez festa para ele na volta dele. Olha isso aí. O nosso Pai Celestial, por mais que a pessoa tenha vivido na presença dele e saiu, para vocês desviados que estão me escutando, olha, Deus ainda quer você. O Pai ainda quer você. O Pai ainda te ama. Você reconheceu Jesus na sua vida. Então volta para os braços do Pai enquanto ainda é tempo. Ele não vai te jogar fora. Ele não vai te rejeitar. Se voltarmos, se humilharmos, se apresentarmos perante Deus em quebrantamento genuíno, Ele é fiel, bondoso, misericordioso para nos aceitar de volta. Ele é Deus. Amém? Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias, já estou finalizando, amém? Vou deixar a outra parte para a próxima mensagem. Malaquias capítulo 3, verso 6. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso papai é lindo, gente. Não existe outro como ele. Grande é o nome do nosso Deus. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Se Deus faz uma promessa na nossa vida, Ele vai cumprir essa promessa. De um jeito ou de outro, Ele vai cumprir essa promessa. Porque Ele não muda a sua palavra. Sua palavra não tem linha torta. Sua palavra é reta. É reta e fiel. Então, a promessa que Ele tem para nós, a promessa que Ele fez na sua vida, Ele jamais vai mudar essa promessa. O diabo ele tentou frustrar e tenta até hoje os planos de Deus na nossa vida, na vida dos apóstolos Ele tentou, na vida dos servos do Senhor Ele tentou durante anos, mas jamais conseguiu frustrar os planos de Deus, porque Deus ele não muda a rota, Ele continua na mesma trajetória para que se cumpra na nossa vida as suas promessas. Mas nós temos que andar retamente para que essas promessas se cumpram em nossa vida. Se andarmos na linha torta, jamais vamos receber a promessa de Deus na nossa vida. Isso é claro na palavra. Então Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não muda aquilo que Ele decreta. Ele não muda o seu jeito de agir. O nosso Pai, Ele é imutável. Só que há algo muito interessante, que um coração quebrantado, ele faz Deus se alegrar. Um coração quebrantado e arrependido faz o nosso papai ficar regozijando em alegria. Ele castigou, ele desceu ali o chicote na pessoa para poder corrigir, aí a pessoa se arrependeu, a pessoa voltou para ele e ele se alegrou. Ele não mudou, ele manteve a sua linha de justiça, ele manteve a sua linha de retidão para com seus filhos. E assim também ele mantém a sua linha de retidão para quem não pertence a ele. Quem não quer a Ele, quem não quer Jesus, quem não quer aceitar Jesus, quem não quer saber de Deus, a linha de Deus é reta, não muda. Vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Mas Ele continuou com um propósito: se arrependa, venha até mim, aceita o meu filho como seu único suficiente Salvador, reconheça Ele, que eu te recebo de braços abertos. Ele não muda, a palavra dele é reta e é fiel. Para finalizar, Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, finalizamos. Saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Não é qualquer um. Para você ver, é lindo, é claro para nós. Tem gente que pega fora: Deus te ama, Deus vai abençoar a sua vida, toda maldição foi quebrada. Se você não ama a Deus, não vai ser quebrado, não. Se você não ama a Deus, Deus não te ama, não. É simples, a palavra é curta e reta. Até 1000 gerações aos que o amam e guardam. Olha, não é só amar, é guardar. Só guarda a palavra quem ama a Deus e guardam os seus mandamentos. E olha o versículo 10: e que retribui diretamente aos que o odeiam,
Quem pratica as maldades, quem pratica as obras da carne, está odiando a Deus, está odiando ao Pai. E Deus, o Pai, como Ele é reto e justo, a gente viu, Ele é imutável, Ele vai retribuir segundo a maldade dessas pessoas. Não é que Ele é cruel, Ele é justo. Se você anda corretamente, você vai ser abençoado por mim. Eu não quero fazer barganha com você, isso jamais, Deus jamais faz isso com nós. Mas Ele requer de nós o quê? Obediência, amor a Ele. Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. É mandamento. Então Ele é fiel para com quem ama Ele e guarda os seus mandamentos. Então outra característica do nosso papai é que Ele é fiel. Como eu falei das promessas, Ele é fiel para cumprir na sua vida, se você continuar amando a Ele acima de todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Ele é fiel para cumprir na sua vida, no tempo dele. Tem que ter paciência. Deus, Ele é fiel para poder curar você, poder te restaurar. Ele é fiel. Ele é fiel em tudo na nossa vida. Nós que somos infiéis para com Ele. E olha que interessante, o povo de Judá foi infiel para com Deus. Ele foi infiel para com Deus, se prostituindo com pessoas que não eram da linhagem que Deus permitiu. E aí Deus, de uma maneira maravilhosa, fez o profeta dele ali se casar com uma prostituta, o profeta Oséias, para poder pregar contra a infidelidade do povo. Ele pregou, ele anunciou. O povo entendeu o recado. Senhor, nosso Deus, nós realmente estávamos sendo infiéis ao Senhor. Nós, como gentios, somos infiéis ao nosso Pai, pecando, julgando o próximo, fofocando, mentindo, vivendo nas nossas práticas carnais. Estamos sendo infiéis ao nosso Pai. Mas Ele é fiel para te perdoar se você se arrepender. Ele é fiel para te amar, mesmo você sendo falho. Ele é fiel para te fortalecer quando você está fraco. Ele é fiel para enxugar as suas lágrimas e te dar um gozo de alegria. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não muda a sua fidelidade. Ele é fiel para com todos que são fiéis a Ele. Pode reparar nas orações, das ofertas que eu oro aqui, eu falo que Deus é fiel para com aqueles que é fiel para com Ele. E é a palavra. Deus só é fiel para com aqueles que amam a Ele e guardam os seus mandamentos. Então o nosso Pai Celestial, Ele tem características maravilhosas. Eu trouxe só algumas, porque são muitas, são inúmeras as características do nosso Pai Celestial. Mas eu trouxe algumas para a gente poder conhecer um pouquinho do nosso Pai. Como o nosso Pai é maravilhoso. Como o nosso Pai, Ele é eterno, soberano e não há outro como Ele. Como Ele tem cuidado de nós e ainda continua a cuidar, mesmo a gente sendo falho no nosso percurso da caminhada. Nosso Pai, Ele é maravilhoso. Eu vou deixar as próximas sequências para a próxima mensagem que for trazer, na qual iremos conhecer mais um pouco do nosso Pai, aonde iremos conhecer que Ele é onipotente, iremos conhecer que Ele é onipresente, citando as passagens bíblicas, que Ele é onisciente, e também conhecendo um pouquinho de como Ele se apresentou na humanidade. Eu citei um aqui, o Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, que muitos aí conhecem como assim, como Jeová. Ele se apresentou para Moisés com um nome impronunciável, que no hebraico, no original, é YHVH, Yud-Re, Vav-Re. Até aprendeu na escola aqui, bíblica aqui. Então, este nome impronunciável, ele se apresentou. E significa, eu sou o que sou. Ele é, e ponto, acabou. Não há outro como Ele, nunca haverá. Não houve outro antes dele. Ele é, e ponto. Então ele se apresentou assim. Então já até adiantei um dos nomes dele. Mas ele se apresentou de várias outras maneiras durante o percurso da humanidade. De acordo com a necessidade da humanidade, ele se apresentava para ali suprir a necessidade de que a humanidade estava precisando. Nós vamos aprender também sobre isso na próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém? As palmas exaltamos ao nome do nosso Deus, que vive em mim para